Aqui o início da construção. Aí eu já tinha marcado ela toda, estava dando uma mostrada no terreno para vocês. Como vocês podem ver, aí eu já estou cavando o primeiro pilar da construção. Essa construção pegou 26 pilares. Aí eu estava cavando o primeiro, aí eu já estava confeccionando as ferragens para os pilares e os radier. O ajudante já estava lá no serviço cavando os pilares e eu aí, ó, fazendo os estribos. Daí eu já comecei a amarrar a ferragem, como vocês podem ver. Ferragem dos radier, ferragem dos pilares, todos. Aí eu já estava concretando o primeiro pilar na construção. Terminei de concretar, já fui conferir o plume. Depois de ter conferido o plume, já conferi a medida direitinho para ver se estava toda na medida correta. Depois aí já estava com todos os pilares concretados, já tinha iniciado a colocação dos ferros para o radier. Já tinha algumas ferragens já colocadas no local, como vocês podem acompanhar. Aí eu já estava terminando de amarrar. Logo em seguida que eu terminei de amarrar as ferragens do radier, eu já iniciei a amarração das caixarias para fazer os radier. Olha aí, ó, como vocês podem. Aí já estava o ajudante enchendo o que nós tinha feito, que aí nós ia fazendo e já ia enchendo, que não tinha tábua para fazer tudo de uma vez. Então nós ia enchendo, ia tirando, desformando no outro dia e já passando para um outro local. Aí eu já estou mostrando o vídeo do que nós tinha feito no decorrer do dia. No outro dia nós demos continuidade, aí nós já estava terminando de encher os radier, já, essa aí era a última bitorneira para terminar de encher todos os radier da construção. Olha só, dando uma passeada pela construção muito bonita, todos os radier concretados, todos os pilares. E é isso aí, ó, mostrando um pouquinho mais para vocês aqui, ó. Como vocês podem acompanhar, tudo direitinho, ó. Olha só, ó. E aí o meu ajudante ainda colocando concreto. Olha só. Esse aí é meu sobrinho Gabriel. Aí eu ajeitando direitinho. Aí eu já tinha passado todo o Neutrox nos radier, já tinha feito a marcação da construção, que a gente sempre marca, passa a primeira fiada nela todinha, aí define largura de portas, tudo direitinho, as medidas, já fica toda medida. Aí o ajudante já estava começando a aterrar ela já. Vocês podem acompanhar aí, ó, todas as paredes, onde ia ter parede já estava marcada já. Aquela parte de lá ainda ia ficar no aberto, que aí é a parte da área, essa parte aí é só a parte dos pilares só, é só pilar para parte da área. Então essa daí não tinha parede para mostrar. Aí eu tava mostrando a paisagem, tava no inverno, muito bonita aí, ó. Uma casa ali vizinha aparecendo direitinho. Aí, ó, mais de longe um pouco para vocês terem uma noção da construção. Aí eu já estava no levantamento das paredes já, ó, a todo vapor. Aí eu já estava enchendo pilares. Aí eu já estava preparando as vigas, os pilares da área para encher. Aí eu enchi elas com um cano de PVC, como vocês podem ver. O cano de PVC eu não consegui um cano que desse na altura, então eu tive que encher a coluna de 2 vezes. Essa daí foi o primeiro pilar que eu enchi. Eu pensei que não ia sair nem tão bom, mas ficou muito bom mesmo. Olha, como vocês podem acompanhar no vídeo, ele ficou um pilar perfeito. Até a emenda que foi feita ficou muito boa mesmo. Olha, ó, não dá nem para perceber. Esses pilares vão ficar à vista, só vai ser só passado massa corrida neles. Aí, ó, já tá toda na altura de radier. Eu já amarrei os radier, já comecei a colocar ali os madeirites para encher os radier de cima.
Olha só, aí eu já estou enchendo os radier, também estou colocando aí os conduítes em alguns pontos estratégicos para depois, quando o eletricista vier fazer a parte da elétrica, não precisar mais cortar a parede. Então aí a gente deixar uns conduítes já dentro do radier, tudo direitinho. Depois a gente faz apenas os cortes para baixo, os cortes para cima e distribui para onde quiser, para onde a pessoa quiser. Aí, ó, eu já estava pegado nos pilares da viga da área. Isso aí é mais um cheio, aí mais outro, tudo. Tudo ficou muito bom, muito bem feito. Aí eu já estava voltando de novo pro levantamento de parede, que era assim, eu chegava pela manhã, enchia os pilares, enchia um pilar da área, depois voltava para fazer o levantamento novamente, porque era apenas um cano de PVC. Então todo dia de manhãzinha nós enchia ele, quando era no outro dia de manhãzinha nós tirava, levantava ele para cima para encher a parte de cima. Aí, ó, como vocês podem ver, ó, já está quase todos prontos já, tá faltando apenas 2 lá na outra lateral para encher. Olha lá, ó, tá faltando apenas aqueles 2. E eu aí, ó, pegado, levantando o bloco direitinho, um sol quente. Aí eu já estava amarrando a ferragem na viga da área, ó, como vocês podem acompanhar direitinho, ó. Aí já era a colocação da ferragem da área, amarrando o canto ali, bem amarradozinho para não correr perigo de depois uma eventual deslocação. Então a gente tem que amarrar bem amarrado. Em alguns lugares o pessoal usa soldar. Aqui não, aqui a gente usa amarrar. Aí o Gabriel já estava dando uma passagem, mostrando. Aí eu já estou enchendo o último pilar. Só faltava esse pilar aí da área para encher, para poder fechar toda a ferragem da área lá, como vocês podem acompanhar lá no fundo lá, ó. Aí eu já estava levantando os desempenhos da construção, já estava bem alta, aí já estava com mais de 4 metros de altura. Olha, algumas partes dos desempenhos já estava pronto. Aí ele filmando um pouquinho mais de longe aí, ó. Olha só, a viga aí, ó, toda feita já, ó. Como vocês podem acompanhar direitinho, já está tomando forma já a casa. Esse outro lateral aí também, o desempenho já estava na altura já. Olha só, olha aí, ó, o desempenho pronto. Uma fachada zona muito bonita. E é isso, pessoal. Olha aí, ó, ele dando uma mostradazinha. E aí eu continuo com o levantamento do bloco. Aí eu não utilizei os andames de ferro, eu utilizei colocar uns barrotes para fazer o andame, porque nesse tempo eu ainda estava sem os andames de ferro. Agora não, agora eu já tenho um andame de ferro para trabalhar já, não preciso desse trabalho todo, que aí dá um pouquinho de trabalho para a gente fazer a montação de todo esse andame. Precisa enfincar os pau, apregar, amarrar direitinho para não correr perigo de um eventual acidente. Então aí a gente trabalha, olha só, e eu com a mão pegada ali, ó, levantando o bloco. Aí nessa parte aí os blocos era jogado, o ajudante jogava para mim, eu recebia lá em cima, a massa puxada em uma corda, como vocês podem acompanhar aí do ladinho, uma corda tá aí de pendurada num barrote desse aí, então a gente puxava a massa na corda. Aí, ó, nós já estamos confeccionando os pilares, que vai ser os pilares dos pés da caixa d'água. Aí eu estava colocando umas pedras e o Gabriel colocando o concreto. Mas se você não quiser colocar essas pedras aí, quiser encher só de concreto, pode encher também, não tem perigo nenhum. Essas pedras aí, elas ajudam um pouco mais. Então, quando você coloca essas pedras, leva menos concreto. Então, olha aí, ó, eu mostrando mais de pertinho para vocês. São 6 pilares nesses pés da caixa d'água aí, que vai ficar em cima uma caixa d'água de... Aí eu já estava mostrando, o pessoal da madeira já estava começando a trabalhar ela, porque a madeira dessa área ela foi toda lixada, porque aí só usou linha e caibo. Então ela foi toda lixada, que vai ficar à vista direitinho aí, ó, como vocês podem acompanhar pela parte de dentro lá, ó,
as paredes já toda no jeito, toda levantada, porque lá na caixa d'água vai ficar aquela caixa d'água lá, ó, de 5.000 litros e mais uma caixa d'água de 3.000 litros, por isso que tem que ser uns pés de caixa d'água bem reforçados. Aí, ó, mostrando para vocês, ó, as ponteirazinhas todas feitas, já todas no jeito, e o rapaz lá, ó, lixando tudo direitinho, tava faltando aquela parte ali ainda para colocar as linhas, aí as ferragens para fazer os pilares da caixa d'água, o Gabriel pegado aí fazendo o concreto, olha só. Aí eu tava deixando um legalzinho, um ok aí para o pessoal. Aí eu já estou mostrando de longe aí já como é que ficou a casa depois de coberta. Aí, ó, fui chegando mais para perto. Agora eu estou mostrando aí para vocês, ó, como é que ela ficou toda depois dela coberta, olha só. Aí, ó. Aí o pessoal da cobertura ainda não tinha terminado, ainda estava faltando algumas partes para eles fazer. Por isso que a escada estava encostada aí, ó. Eles ainda estavam subindo lá para cima, estavam cortando as telhas que muitas vezes não pegam em telha inteira, tem que cortar uns pedaços. Aí, ó, a área, aí a fachada da frontal da casa. Aí eu tava dando uma mostrada na paisagem, como é que tava, já tá bem diferente, já tá mais seco. Aí eu já estou na sala, mostrando a sala por dentro, ó, como é que ficou a sala e cozinha. Olha aí só, pessoal. Aí a visão que tem de dentro para a parte de fora. Aí ficou uma cobertura alta. Aí eu já estou mostrando, ó, o banheiro, como é que ficou no banheiro aí o quarto. Aí o outro banheiro. Aí já tá toda cobertazinha, todas já no ponto de fazer as encanação, depois o chapisco, depois vem o reboco. Aí eu tô mostrando mais um pouquinho da casa por dentro, pela parte de dentro, como é que ficou o alinhamento das paredezinhas. Aí o outro quarto, o outro banheiro, são 3 banheiros nessa casa, são 2 suítes e um banheiro social. Aí é o quarto de visita. Olha lá, como vocês podem ver, eu já tinha feito um enchimento lá na telha para que os passarinhos não entrassem. Ali naquela outra parte ainda está faltando eu fazer, mas agora já está tudo ok. Aí eu estou mostrando de novo a parte de fora direitinho, olha só. Aí eu estou agradecendo o pessoal, né? Tudo direitinho. Mostrando aí o café da manhã que eu levo todo dia, a garrafa de café, os pãozinhos, para tomar um cafezinho pela manhã. Gesticulando aí, ó. É porque o vídeo tá um pouco acelerado, então, mas ficou muito boa essa casa. A parte da área ficou uma área muito ampla, tem uma visibilidade muito grande para todas as laterais que você olhar aí, você vê uma visibilidade muito boa de dentro da sala, dentro da área também, se você tiver na parte de dentro, muito boa. Aí eu já estava começando a passar o Neutrox para que o sal não estrague tão rápido. O Neutrox não, aí eu estava passando o impermeabilizante, né? Aí eu estava preparando ele para passar nas paredes para que o sal não estrague as paredes tão rápido. O sal estraga, não tem jeito. Aqui na nossa região tem muito sal. Olha, essa aí da quartzolite, eu mostrando aí para vocês. É um produto muito bom. Só que a gente tem que trabalhar com máscara, nas indicações dele já fala para trabalhar com máscara, ele é passado na brocha, e antes da gente passar ele na parede tem que jogar uma aguinha, passar com a parede úmida, que se passar com a parede seca não vai ficar tão boa. Aí, ó, eu já estava terminando direitinho o preparo, aí eu já estou jogando água na parede, que nem eu estava explicando para vocês, e agora eu já estou aplicando ele é aplicado com uma brocha. Olha só como vocês podem acompanhar, sempre passando na parede úmida. Depois a gente vem com o chapisco por cima, chapiscando tudo direitinho, ó, sempre jogando água, sempre com a parede úmida, para que fique resistente, fique dentro das instruções que está na caixa, as especificações que está na caixa. Então a gente sempre tem que acompanhar para não ter nenhum problema. Aí já a parte da sala, eu já estava passando na parte da sala já tudo.
Essa aí foi a última parte que eu passei, que foi a sala. A parte dos quartos eu já tinha passado, já tinha terminado já direitinho. Depois dessa parte aí ó, como vocês podem ver, depois de 3 dias, a secagem dele, a gente já pode vir aplicando chapisco na parte de cima. Então aí já estava todo preparado, tudo direitinho. Essa outra parte aí eu estava fazendo. Aí, ó, nessa parte aí eu já iniciei o chapisco. O chapisco também, pessoal, a gente utiliza jogar um pouquinho de água na parede para que o chapisco não seque tão rápido. Então, se você joga uma aguinha na parede, ele vai ficar com uma consistência muito boa. Depois não há necessidade de você jogar água no chapisco para que ele venha dar a curagem correta. Então, aí eu estava já preparando a parede, jogando uma águazinha, ficando todo direitinho. Aí, ó, já iniciei o chapisco. Essa parte aí é o chapisco dos banheiros. Foi onde eu iniciei primeiro, chapiscando os banheiros. Depois que eu terminei de chapiscar os banheiros, foi que eu fui chapiscar as outras partes. Também comecei tudo pelos banheiros. Foi a parte primeira que a gente fez. Então aí eu já estou dando uma mostrada para vocês como é que ficou direitinho. Olha aí só, pessoal. Olha aí, ó, a consistência muito boa. No outro dia aí já podia passar a mão, que já não ficava largando o chapisco, como vocês podem acompanhar no vídeo. Olha aí já estava feito todas as encanações direitinho. Ó, olha só. Eu mostrando o outro banheiro, como é que estava ficando. Ficou um pouco meio escuro, pessoal, mas é porque estava nublado nessa hora. Aí, ó, mostrando a outra parte do banheiro, como é que ficou. Aí o reboco no banheiro foi feito com 2,60 metros. Aí já é a parte do quarto. Eu mostrando aí, ó, que o reboco do quarto ia ficar com 3 metros. Aí eu já estava mostrando, pessoal, as medidas, tirando dúvida das medidas da casa, que o pessoal estava me pedindo muito, pedindo para me falar sobre as medidas dessa casa. Então, essa sala aí, ela tem 9,20 metros por 4,10 metros, 9,20 de comprimento por 4,10 de largura. Esse corredor aí, ele tem 1,05 metro de largura por 5,70 de comprimento. Esse quarto aí, ele tem 4,20 metros por 3 metros de largura, uma porta de 80, janela de 1,20 metro. Esse outro quarto aí, ele é quadrado, pessoal, ele tem 3 metros por 3. Esse banheiro, ele tem 1,20 metro por 3 metros de largura. Aí, ó, são 2 ralos que eu coloquei, um ralo dentro do box, um ralo fora do box, caixa acoplada, pia. Aí eu já estou vindo, pessoal, já estou mostrando o outro banheiro. Esse outro banheiro, ele é 1,30 metro por 3 metros de largura. Do mesmo jeito, 2 ralos. Um ralo dentro do box e um ralo fora do box. Esse quarto aí, ele é um pouquinho menor. Ele tem 3 metros de comprimento por 2,70 de largura. Esse banheiro aí, ele tem 3 metros de comprimento por 1,20 metro de largura. Porta de 80, todas as portas de 80. Aí, ó, eu já estou mostrando a parte da cozinha. Aí vai ser a pia onde eu estou nesse canto aí. Do outro lado vai ter um balcão seguindo. A porta que sai para aí também é 80. Essa área, ela tem 4,70 metros de comprimento. Aí nesse canto aí vai ficar uma pia e uma churrasqueira. Ela tem 4,70 metros por 16 metros, aliás, por 11,60 metros de comprimento. Como vocês podem acompanhar aí, ó, os pilares, como ficou tudo direitinho. Agora eu vou pedir para que o menino mostre a parte de cima da cobertura, para vocês verem como foi que ficou. Ficou uma cobertura muito bonita mesmo. Vocês vão acompanhar aí nesse tantinho, olha só. Olha aí, pessoal, como é que ficou pela parte de baixo a cobertura. Apenas caibo e linha. Aí eu zincão no canto. Aí, ó, eu já iniciei agora a parte do reboco, que nem eu falei, eu iniciei o reboco pelos banheiros. Então, é a parte que o patrão queria que iniciasse primeiro, sempre era a parte dos banheiros. Então, iniciei o reboco pelos banheiros, iniciei o chapisco pelos banheiros. Aí eu já estou tirando as mechas. Primeiro a gente tira as mechas para depois vir com
a chapação da massa no meio. Lembrando, pessoal, que a gente sempre chapa de cima para baixo. Quando você vai chapar uma parede inteira, não tem problema, você pode chapar de baixo para cima, mas se você vai chapar uma parede alta, você sempre tem que começar de baixo para cima. Então aí eu estava fazendo as mechas, depois eu coloco o andame e começo a chapar da parte de cima para baixo, sempre chapando da parte de cima para baixo, para que depois não venha correr perigo de cair uma régua, cair uma desempenadeira ou até mesmo a brocha e venha estragar a parte de baixo, se você começar a fazer de baixo para cima. Então, começando de cima para baixo, não corre esse perigo, porque a parte de cima você vai chapar primeiro, depois você desce para chapar a parte de baixo. Então, sempre iniciando de cima para baixo. Aí, ó, eu tô mostrando para você que ainda não. Aí, pessoal, já estava mostrando a fachada, a altura dessa viga aí, ela ficou 2,60 do radier para a viga e ficou 40 centímetros a parte de cima, a viga com um bloquezinho, um complemento de bloco que ficou ali, ó, aí, pessoal, como vocês podem ver de um outro ângulo, aí, ó, essa aí é a parte da área, a gente tá na área. Essa aí é a frente da casa. Essa aí é a parte que fica a parte lateral. Essa aí é a parte frontal da casa, essa parte aí. Eu estou mostrando. A porta aí, pessoal, ela tem 1,10 m de altura por 2,30 m de largura. A janela 1,20 m por 1,70 m de altura. Aí, ó, eu tinha rebocado essa parede. Essa parede aí o patrão falou que ia rebocar só até na altura de forro. Depois ele resolveu rebocar até em cima. Aí, ó, as portinhas de alumínio, umas portazinhas muito boas, muito bonitas. A segurança é pouca, mas elas são muito bonitas, a estética delas são lindas. Aí eu já tinha colocado em 2 quartos, aí é o quadro de luz, onde vai ficar o quadro de distribuição da luz. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, Oliveira Construções, Amadinho da Sol e Família, deixa o like, ativa o sininho, compartilha com seus amigos para não perder nenhum vídeo novo, que sempre a gente está postando vídeo. Aí eu já estou mostrando para vocês que eu já fiz uma parte do chapisco, até na altura de 3 metros, dali eu vou dar continuidade, fazer o chapisco. Essa parede aí eu tinha rebocado ela no dia anterior, e eu sempre costumo, pessoal, jogar uma aguinha no reboco no outro dia quando eu chego, porque quando a gente joga uma aguinha no reboco, ele fica um reboco muito bom, ele fica mais forte, ele fortalece mais. Se você puder jogar água até 2 vezes, ainda é melhor ainda. Mas então, todo dia, no outro dia quando eu chego, eu sempre jogo uma aguinha nas paredes. Aí por isso que tá esses pontinhos aí. Aí, ó, tô mostrando a fachada da casa, como é que ficou ela de longe. Aí eu aproximei, mostrei de pertinho, aí o acabamento das janelas, aonde é que vai, aí vai vidro nessa parte aí, porta também de vidro. Essa entrada aí, ela ficou 2,40 m de altura por 2,20 m de largura, mostrando aí todos os vitrô direitinho, de um outro ângulo da casa. Aí já estava todo rebocado já, pessoal, como vocês podem ver, todos os acabamentos já estavam feitos, dos vitrô, das portas. Aí já está no ponto só para receber os vidros. Aí em cima depois eu já vai colocar as pedrazinhas de mármore para receber o vidro. Olha aí, ó. Aí vai ficar desse jeito aí. Aí eu já estava dando uma mostrada pelo lado de fora, de outro ângulo da casa e outra parte da fachada. Eu estava rodeando essa lateral aí, ó. Ficou uma lateral zona muito bonita, como vocês podem acompanhar. Lá são 3 banheiros, são 3 vitrô e um vitrô do quarto. Aí já é a parte da frente da casa, que eu estou mostrando outra parte dela também direitinho. Sol muito quente. Aí a areia, pessoal, ela foi rebocada toda com areia e arisco, toda colocada 9 latas, 4 latas e meia de areia, 4 latas e meia de brita, mas assim mesmo ainda aparecia essas rachadurinhas aí. Então aí, pessoal, eu já estava, né, agradecendo a vocês que se inscrevem no canal, a vocês que visualizam os meus vídeos, que curte, que comenta.
que compartilha, que deixa um comentário de incentivo, que são esses comentários, pessoal, que faz com que a gente continue cada dia mais. Aí eu já estava mostrando para vocês, ó, os rebocozinhos prontos. Essa outra parte aí vai ser aí a parte da cozinha, sala e cozinha. Olha só, uma gravação de um outro ângulo para vocês verem como é que fica, tudo direitinho. Valeu!